Uma família da você. Com certeza Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Jesus grandemente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Amém? Eu tô ficando tão tecnológica, né? Eu saí do papel. Mas tudo é novo para mim. Porque professor gosta de papel, né? Amém? Bom, hoje é que dia? É o Dia Internacional da Mulher. Mas, na verdade, esse dia é comemorado. Vocês sabiam desde quando é comemorado? Há 51 anos é comemorado o Dia Internacional da Mulher oficialmente. Foi em 1975 o ano que foi declarado oficial para comemorar. Há 51 anos. É recente. Eu tenho certeza que tem gente aqui com um pouco mais de experiência de 51 anos, não tem? Então, olha, quando você nasceu, os mais experientes, quando você nasceu não era comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas há 51 anos, aqui na Terra começou a comemorar, né, a dar honra, né, para as mulheres. Porque as mulheres elas não podiam votar, elas não tinham direito a voto, elas não tinham direito trabalhistas. Mesmo trabalhando muito, elas não tinham esse direito. Elas não tinham voz. Então, há 51 anos, isso foi dado como direito. Então, é novinho. Mas a palavra de Deus ela é tão linda, né? Que Jesus nos mostra a honra dele com as mulheres, ele honrando as mulheres há muito tempo. Deus é tão maravilhoso. Nosso Pai ele é tão maravilhoso que ele quebra com muitas coisas que a sociedade impõe. Uma dessas que eu estou dizendo, né, o direito da mulher. Mas a Bíblia ela fala de várias coisas. Por exemplo, só como introdução aqui da palavra, a Bíblia fala da honra que Jesus dava às crianças. E ainda assim, hoje, as crianças ainda não é tão bem vistas, né? Olha, pense comigo, dentro da igreja, uma criança faz barulho, o que a gente faz? Faz barulho, não atrapalha. Mas o nosso Jesus, o que ele ensina? Deixa vir as crianças. Na verdade, o culto, ele deve ser, obviamente, ele deve ser gerido, cultuado, né, com a referência de Cristo, mas as crianças, elas são fundamentais dentro do culto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele pensa nos mínimos detalhes. E aquilo que o homem não dá valor, Deus dá. Aquilo que o homem acha que atrapalha, que é estorvo, para Deus não é. E ele fala, Jesus fala, deixa vir as crianças. Ai daquele que não nos impedir. Ai daquele que impedir. Bom, se hoje é culto, a gente colocou aqui, né, um culto internacional, né, não, culto das mulheres, porque é um Dia Internacional da Mulher, eu vou pregar para quem hoje? Para quem? Para as mulheres? Não. Eu vou pregar para os homens. Eu vou pregar para você, homem, que está aqui. Ah, mas meu marido não está. Não se preocupe, você vai levar o alimento para ele. Ou, em alguma situação, Deus vai trazer luz a essa palavra e você vai ser bênção na vida de alguém. Amém? Bom, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 18 até o 23. O tema dessa
mensagem é o amor de Deus pelas mulheres. Há alguns ditados populares, eu quero falar dois para vocês. Duas frases muito marcantes. A primeira: quer conhecer o coração de um homem? Vocês querem conhecer o coração de um homem? Olhe para a forma como ele honra a mulher que Deus colocou ao lado dele. Outra frase muito conhecida é: atrás de um grande homem está uma grande mulher. Amém? Então, Gênesis 2, versículo 18, vai dizer assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Diz então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Amém? Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Pai, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor jogue luz à Sua palavra, para que ela entre no meu coração, no coração dos meus irmãos, e que ela possa brotar, gerar frutos, ó Pai. Senhor, fale conosco, Pai, no mais profundo. Abra, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra, Senhor, o nosso coração. Senhor, que nesta manhã a Sua palavra possa, Senhor, gerar, Senhor, em nós mudança, transformação, Deus. Deus, opera a Sua obra aqui, Senhor, na Tua igreja, que a Sua igreja possa ser fortalecida mais e mais. Deus, que essa palavra, Senhor, possa transformar, Pai, os lares, as famílias, ó Pai, que possa transformar as nossas casas, que possa transformar os nossos bairros, a nossa cidade, nosso estado, o nosso país. Senhor, nós queremos ser, ó Deus, na Sua mão, Pai, canal de bênçãos, Pai. Deus, usa-me com graça, com sabedoria. Senhor, coloque, Senhor, que eu possa lembrar de tudo que o Senhor colocou no meu coração, Deus. Senhor, tira, Pai, todo o medo, toda a paralisia. E, Senhor, derrama sobre a minha vida, Pai. Senhor, ousadia, Deus, coragem que vem do alto. No nome de Jesus, amém. Amém? Pode se sentar. Bom, quando olhamos para a criação do mundo, nós percebemos então algo muito interessante. Deus criou os céus, e Deus criou a terra, os animais e tudo que nele há. E a cada criação Deus dizia: isso é bom, isso aqui é bom, isso aqui também é bom. Mas em um momento específico, Deus diz algo diferente. Deus diz assim, que nós lemos: não é bom que o homem ande só. Não é bom que o homem esteja só. Essa é a primeira vez que algo não é considerado bom na criação. Não é bom que o homem ande só, que ele esteja só. Então, por isso não ser bom, Deus decidiu criar a mulher. E isso nos mostra algo muito profundo. A mulher, ela não nasceu como um detalhe da criação, como algo
para dar um jeito, mas a mulher, ela foi criada como uma expressão do cuidado de Deus pela humanidade. A criação da mulher, ela revela o amor de Deus. A mulher, então, ela nasceu do cuidado de Deus. Em Gênesis 2:18, que nós lemos, Deus declara que não era bom que o homem estivesse só. Observe comigo algo importante. Adão ainda não tinha companhia, mas Deus, em sua sabedoria, percebeu a necessidade antes mesmo de Adão expressá-la. Antes mesmo de Adão pedir, Deus então vê com a sabedoria dele, Deus vê a necessidade, então ele cria a mulher. E sabe o que isso revela? Isso revela o coração de Deus. A mulher, então, ela não foi criada por acaso, ela foi criada porque Deus se importa com o ser humano. A mulher, ela é a parte do plano perfeito de Deus. A primeira palavra de admiração da Bíblia foi para uma mulher. Quando Adão vê pela primeira vez, ele faz algo surpreendente. Adão declara: esta é agora osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Na prática, gente, sabe o que isso significa? Que esse é o primeiro poema da Bíblia. A primeira reação do homem diante de uma mulher foi de admiração. Isso revela algo muito importante. O coração do homem, ele foi criado para honrar e valorizar a mulher. Só que o pecado, ele distorceu isso. Ele distorceu essa relação. Com a entrada do pecado, em Gênesis 3, muitas coisas foram quebradas. Foram quebradas a harmonia entre o homem e a mulher, ela foi afetada. E desde então, a história da humanidade muitas vezes mostrou mulheres sendo desvalorizadas ou feridas. Mas o plano de Deus nunca mudou. O plano de Deus sempre foi honrar, valorizar a mulher. E eu fiquei pensando nessa parte, de quantas vezes as mulheres elas são desvalorizadas e feridas. E eu queria falar com você, igreja. Porque muitas vezes, nós como famílias, nós não tivemos modelos de homens que valorizassem mulheres. Muitas vezes na nossa família nós não tivemos esse modelo, um modelo de pai, um modelo às vezes de tio, um modelo de família, às vezes um modelo de liderança. Nós não tivemos muitos modelos de homens honrando mulheres. Só que Deus, ele é tão bom e tão perfeito, que ele, Jesus, ele é o próprio modelo para isso. Onde ele honra as mulheres, onde ele valoriza as mulheres, onde ele dá voz às mulheres. E então, nesta manhã, o que nós devemos pensar é que, talvez se nós não tivemos esse modelo, se na nossa casa não teve esse modelo, se no nosso meio não teve esse modelo, nós precisamos olhar para Cristo e passar a valorizar as mulheres. Amém? Jesus, ele veio para restaurar a dignidade da mulher. Quando Jesus aparece na história, algo revolucionário acontece. Ele valoriza mulheres em uma sociedade que muitas vezes as desprezava. Ele conversa com mulheres em uma sociedade que muitas vezes ninguém conversava. Ele restaura mulheres, ele honra mulheres. Jesus mostra como Deus sempre viu a mulher com dignidade e valor. O amor de Deus deve refletir no coração do homem esse amor. A Bíblia ensina em Efésios
5, que o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Isso significa um amor que protege, um amor que honra, um amor que cuida, um amor que se sacrifica. O verdadeiro homem não diminui uma mulher, ele a respeita, ele a valoriza, ele reconhece o seu valor diante de Deus. Um detalhe muito profundo na carta de Efésios 5, que muitas pessoas não percebem e às vezes não é tão pregado. É a ordem que aparece antes da parte sobre o marido e sobre a esposa. Antes de falar diretamente sobre o casamento, o apóstolo Paulo diz algo em Efésios 5:21. Antes dele falar sobre casamento, ele fala assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, antes de falar da mulher e do homem, Paulo estabelece um princípio para todos os cristãos. Relacionamento baseado em humildade e serviço. Isso muda completamente a forma da gente entender o texto. O que isso significa para o homem? Quando Paulo diz, depois, maridos, amai vossas mulheres como Jesus Cristo amou a igreja, sabe o que ele está falando? Ele está pedindo algo muito radical. Naquela época, o homem tinha autoridade absoluta na cultura. Mas Paulo não diz ao homem para dominar. Ele diz para amar a esposa como Cristo. E como que Cristo amou? Sabe como Cristo amou a igreja? Ele amou servindo, ele amou lavando os pés, ele amou cuidando, ele amou protegendo, ele amou entregando a sua própria vida. Então, quando Paulo diz para amar a esposa como Cristo amou a igreja, Paulo está dizendo que o modelo bíblico de liderança do homem não é controle, é sacrifício. É sacrifício. Mas o que nós vemos hoje? Homens ridicularizando as suas esposas. Eu já vi mulheres falando algo e homem na frente de todo mundo desvalorizando a esposa, envergonhando a esposa. Eu já vi algo de mulher carregando peso físico e o homem com as mãos abanando. Eu já vi mulheres carregando pesos emocionais e o homem tranquilo. Não é esse modelo de Cristo. O modelo de Cristo não é esse. O modelo de Cristo é sacrifício, é sacrificial. O mundo antigo dizia que o homem tinha poder sobre a mulher, mas Cristo mostrou que o verdadeiro homem, ele não usa poder para dominar, ele usa a força para proteger. O amor de Deus espera do homem não um amor de autoridade, mas um amor de entrega. Se Cristo morreu pela igreja, o mínimo que um homem pode fazer é viver honrando a mulher que Deus colocou ao seu lado. Amém? O que nós vemos na nossa sociedade? Nós vemos mulheres cansadas. Nós vemos mulheres exaustas. Porque muitas vezes o homem não toma o seu lugar de homem. Nós vemos mulheres fadigadas, mulheres em crise, porque muitas vezes o homem deixa a carga para a mulher. Mas o Senhor quer ensinar essa manhã para que cada um aqui tome o seu lugar. Qual é o seu lugar? Porque o Senhor,
ele tem um modelo de homem, ele tem um modelo de mulher, ele tem modelo de filho, ele tem modelo de pai, ele tem modelo de mãe. A Bíblia é rica em detalhes. E Jesus, ele se relaciona com essas fases da nossa sociedade para que ele seja um modelo. E eu quero perguntar para você nessa manhã, para você que é homem, você tem tomado o seu lugar de homem para que a sua mulher seja mulher? Deus, no início da criação, ele demonstrou o seu amor pelas mulheres. Logo após da queda do homem, lá em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa surpreendente quando ele olha para a mulher. Ele diz que da descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Isso é muito interessante, porque culturalmente a genealogia sempre era associada ao homem. Filho de, não é? Se a gente pega na Bíblia, onde tem genealogia, a gente vai vendo que é sempre ligada ao homem. Mas lá em Gênesis 3,15, ele fala que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. A mulher que pega lá no começo, da mulher que pecou no começo, que entra o pecado, é de outra mulher que vem a salvação, que sai a salvação. Essa promessa aponta para o futuro, no cumprimento que vem através de Maria. Séculos depois, nasce Jesus Cristo, filho de Maria, conforme Lucas 1 nos relata. Ou seja, a promessa começou com Eva, o cumprimento veio através de Maria. Por meio de uma mulher veio a promessa da redenção, e por meio de outra mulher veio ao mundo o Salvador. Se em Eva vemos o início da história da humanidade, em Maria vemos o início da história da redenção. Irmãos, Deus escolheu mulheres para fazer parte dos momentos mais importantes do seu plano. O Deus da Bíblia nunca desprezou uma mulher. Desde o início, Ele a colocou no centro da história da vida e da salvação. A mulher, ela nasceu do cuidado de Deus, ela foi criada com valor e com propósito. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a confirmação desse amor. Por isso, hoje nós não celebramos apenas as mulheres, mas hoje nós celebramos o amor de Deus revelado através delas. Que cada mulher aqui, que está aqui, saiba o seu valor em Deus. Saiba que você foi amada e que você faz parte do plano perfeito de Deus. E que cada homem aqui aprenda com Cristo a honrar e a respeitar as suas mulheres. Que cada homem aqui saiba tomar posição e cuidar daquilo que Cristo ordenou para que cuidasse. Com honra, com proteção, com zelo, com amor. Porque quando entendemos o coração de Deus, aprendemos a tratar a mulher com dignidade, honra e amor. Eu quero que você vire para a mulher que está do seu lado, para a sua mulher. Você que está aí com a sua mulher. Eu quero que você olhe para ela, vendo ela como um presente. A Bíblia diz que o homem que encontra uma boa esposa, ele encontrou o maior tesouro. Tem gente aqui procurando, né? Tem gente que já achou, né?
Mas eu quero que você pense comigo, você homem, que quando você compra algo muito valioso, muito precioso, como que você cuida disso? A gente não fica expondo, é ou não é? Quando é algo muito valioso, muito precioso, eu não exponho, eu tenho medo. É ou não é? Não dá medo de alguém levar? Não dá medo de alguém te perder? É ou não é? Porque isso significa proteger, proteção. Então, homem, você tem que proteger, porque a Bíblia diz que quando um homem encontra uma boa esposa, ele encontrou o maior tesouro. É a palavra de Deus. Então, você precisa proteger. Você precisa cuidar. Quando Cristo fala assim, Paulo fala, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Gente, como que é a igreja? A igreja é perfeita? Não. A igreja faz tudo que é certo? Não. É a sua esposa. É. E sabe o que Jesus fez por ela? Deu a própria vida. Ele amou de tal forma que ele entregou a vida por ela. E tem homens que vivem como se fosse solteiro. Tem homem que vive buscando só os seus prazeres e não olha para sua esposa. A gente tem vontade de matar eles? Tem, mas a gente se converteu, não pode matar. Não pode. Viu, mulher? Não pode. Hoje, por graça, meu marido está vivo aqui. Não é só ele não, que eu sei, viu? Não é só ele. Tem mais aqui vivo pela graça. É ou não é, irmãs? É uma brincadeira. É brincadeira isso. Graças a Deus, eu também encontrei um tesouro. E sabe, eu vou falar como mulher. Homens, sejam sábios. Sabe o segredo de casamento? É você olhar para o seu marido e admirar ele. É admirar ele, olhar para ele e falar, ele é bom nisso, ele é bom naquilo, ele faz isso para mim, ele cuida de mim, ele me protege, ele me coloca em primeiro lugar. Sabe o que uma mulher quer estar? Em primeiro lugar. Até porque não é só nós que queremos, a Bíblia fala isso. Se Cristo amou a igreja como deu a própria vida, porque ela estava em primeiro lugar. Ela é em primeiro lugar para Cristo. E é assim no casamento. Toda mulher, ela quer estar em primeiro lugar. Tirando Deus, óbvio, né? Estou falando aqui com crente. Tirando Deus, ela quer estar em primeiro lugar. Ela quer ser cuidada, ela quer ser amada, ela quer ser protegida. Gente, esse é o segredo. Vocês fazendo isso, há uma admiração nossa por vocês sobrenatural. Mimem a sua mulher. Mime a sua mulher. Surpreenda a sua mulher. Cuide dela. Como? Coisas simples, não é extraordinário. Escolha coisas simples diariamente. Você que tem portão que precisa empurrar, não deixe sua esposa descer do carro. Vá você abrir o portão para ela. Abra a porta do carro para ela. Tira a compra do carro para ela. Tome a frente das coisas. Antes dela pensar, faça você. Cuide dos filhos para ajudar ela. Tome a frente. Fale, eu vou resolver isso. Hoje eu vou deixar ela dormir mais tarde. Vou fazer tal coisa antes para ela não precisar acordar mais cedo. Busque a Deus estratégia. Não há mulher que resista.
Não há mulher que resista. Deus, quando Ele fala para o homem, Ele fala para o homem amar a sua esposa. Porque o homem tem essa dificuldade, gente. Deus não fala para a mulher amar, porque a gente, automaticamente, a gente já ama. A gente ama por tudo, a gente ama todo mundo. É assim. Então Deus não manda nós amarmos as mulheres. Ou o marido. O que Deus fala pra gente? Respeitar, porque a nossa dificuldade é essa. Porque a gente, se deixar, a gente manda no mundo, não é? Então a gente não pode. Mas o culto, como é para os homens hoje, então o chicote vai nos homens. Outro dia eu vou deixar para o André pregar para as mulheres. Então, faça a sua parte, porque o segredo de um casamento é a mulher admirar o seu marido. Admirar. Eu sei no que o André precisa melhorar, mas eu sei tantas coisas que eu admiro o André. Tantas coisas. Ele é santo? Claro que não. Hoje mesmo, como eu falei, queria matar ele, não matei. Estou convertida, não matei. Mas ele é uma bênção para mim. E o que sustenta o nosso casamento, em primeiro lugar, é Deus. Segundo lugar, é a admiração. Eu admiro com quem eu casei. Então, quando eu olho para o André, eu sei elencar, eu sei enumerar todas as qualidades que eu vejo nele, que são muitas. E eu quero, você homem, que você seja assim, melhor, maior ainda para sua esposa. Que ela olhe para você e que ela elenque vários adjetivos, vários atributos, que ela saiba porque ela te escolheu, que ela saiba porque ela está casada com você, que ela saiba. Que ela, quando ela sentar com alguém, ela conte sobre você, que ela enche a boca para falar de você. E isso é nos mínimos detalhes. Tome a frente da casa, tome a frente da situação. Fale com amor, com respeito, trate bem ela. Ame com todas as forças. Ame a sua esposa. E vocês que vão casar, os jovens aqui que vão casar, escolha bem. A maior decisão da sua vida, primeira, aceitar Jesus. A maior decisão. Segunda, casamento. Com quem você vai entregar a sua vida? Para quem você vai entregar? Para quem você vai entregar os anos da sua vida? Escolha bem. Porque quando a gente casa, a gente entrega força, a gente entrega beleza. É ou não é? É quando tá bonito, né? A gente entrega tudo, entrega beleza, entrega força, entrega os anos da nossa vida para a pessoa. Então escolha bem. Agora você que casou, fecha o olho agora. Fecha o olho. Tem um ditado assim, né, pastor? A moça chegava para a mãe e falava assim para a mãe: mãe, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. A mãe falava assim: filha, abre o olho. No outro dia, mãe, mas ele fez isso, ele fez aquilo. A filha, a mãe: filha, abre o olho. Aí casou. Aí a filha chegava na mãe e falava assim: mãe, ele fez aquilo. A mãe falava: filha, fecha o olho. Agora fecha. Casou, tá casado. Agora é um cuidando do outro, um ajudando o outro, um cuidando do outro. Um fazendo com que o outro melhore. Com oração, tem gente que vai ter que orar mais, tem gente que vai jejuar mais, mas é isso, né? Amém? Então vocês, homens, cuidem bem das suas mulheres. Aliás, cuide bem da sua mulher. Da sua, só uma. Amém? Bom, eu vou orar com vocês e vou passar a palavra para a irmã Cleide. Senhor Deus, que na nossa igreja, Pai, tenham homens fortes, dando impulso, dando forças para outras
suas mulheres também fortes, para a sua mulher que também será forte. Deus, cuide, Pai, dessa igreja. Cuide, Senhor, dos casamentos. Cuide dos lares, Pai, porque nós precisamos, ó Deus, do Senhor. É tudo que nós precisamos, Pai. Nós precisamos mais do que tudo nessa vida. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Senhor, eu quero Te louvar e eu quero Te agradecer pela Tua palavra, que ela é rica e que ela nos dá modelo, Pai, de como nós devemos seguir aqui. É assim, meu Deus, que eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos receber